Vamos lá, gente. Lembrando que esses nossos encontros aqui estão sendo filmados e gravados, estão disponibilizados lá no nosso grupo de forma fechada, para que só a gente tenha acesso. Vocês têm o link da playlist lá, então acrescentando na playlist vocês acessam lá o texto. Também vou colocar lá o PDF para vocês no grupo. Eu fiz aquele grupo do WhatsApp, para o grupo de estudos, para que vocês pudessem colocar as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, para que a gente fosse respondendo. Eu acho que ninguém nem acessou o grupo. Pergunta, com certeza não tem nenhuma. E acessar o grupo, acho que ninguém acessou também. Da mesma forma, os vídeos ninguém está vendo. Mas eu sou um cara persistente. Então, nem que seja para a nova geração de médiuns que irá entrar na casa, esses vídeos servirão para alguma coisa. Mas enfim, hoje é a quinta aula, o quinto encontro nosso. Sobre o assunto da mediunidade seria a quarta, né? É o nosso quarto encontro. E hoje a gente vai falar sobre guias e entidades. Como é que vocês as entendem? Tá? Obviamente que a forma como cada um entende a entidade, quem é a entidade, e como é o seu relacionamento com a entidade, obviamente que isso é particular de cada um. Cada um tem o seu entendimento, tem a sua forma de se relacionar com a sua entidade. Mas, independente da forma como nós entendemos e nos relacionamos, existe aquela forma como as coisas são, né? E a gente acreditando ou não, entendendo de forma diferente ou não, as coisas são como são. E aí eu estou trazendo como base, hoje, sobre esse assunto, o Livro dos Espíritos e o livro de Leal de Souza, que é um escritor e repórter que na década de 20 e 30 frequentava a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, e ele escreveu um livro sobre os trabalhos da linha branca de Umbanda, que se chama O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Fala sobre a linha branca de Umbanda e Demanda, que é como era chamada a Umbanda por eles lá no Nossa Senhora da Piedade. Então vamos começar com um textozinho de São Luís e Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então o texto fala assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo,
contudo nele te precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e muito mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos que vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto esta meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-te quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então, o que São Luís e Santo Agostinho está nos dizendo? Que nós temos, sim, os nossos anjos da guarda, que eles estão a todo momento conosco, estão sempre atentos às nossas necessidades, estão sempre nos inspirando, nos ajudando no que nós necessitamos. E se nós soubermos aprender a utilizar isso, né, nós teremos uma vida mais tranquila e mais feliz. Por que eu trouxe esse texto? Esse texto é um texto kardecista. Quando ele fala em anjo da guarda, ele tem uma visão um pouco diferente da visão que nós vamos dar hoje aqui no nosso tema, porque, como eu já tinha falado para vocês, no meu entendimento, os nossos guias, principalmente o nosso guia de frente, é um guia que escolheu estar ali, um espírito que escolheu estar ali por amor, muitas vezes é um espírito familiar que já conviveu conosco em diversas encarnações, que se adiantou porque aproveitou a oportunidade enquanto nós nos atrasamos por teimosia ou por qualquer outra razão, e eles pedem então a oportunidade de estar junto a nós para nos ajudar. Então, o preto velho, o caboclo, nossos guias de frente, aqueles que são os responsáveis por nos ajudar na nossa evolução, no nosso aprendizado, no meu entendimento, são espíritos familiares. E aqui no texto, ele também fala dos espíritos familiares. Com relação a esse texto, Allan Kardec faz as seguintes considerações.
Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som. No Livro dos Espíritos, pergunta 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta dos Espíritos. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Quando ele fala pertencente a uma ordem elevada, porém ele caracteriza que é um espírito, todos os espíritos são criados por Deus, puros e ignorantes, contudo a aprender e a realizar. Esses espíritos que hoje estão numa ordem elevada são espíritos que nasceram puros e ignorantes. Caminharam, evoluíram, cresceram, aprenderam, se desenvolveram e hoje estão numa condição muito melhor do que nós. Espíritos provavelmente muito mais antigos do que nós. Espíritos que já viveram as suas encarnações, viveram seus aprendizados e que hoje, ainda talvez dependendo de outras encarnações, mas já muito melhores do que nós, já têm condição de nos assistir. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, quando ele fala que guiar o seu protegido, é o que os nossos guias na Umbanda fazem, nos guiar. Talvez os médiuns de Umbanda que tenham uma certa dificuldade de entender isso, porque existe aquele lado do mágico, do fantástico, do fabuloso, né, que infelizmente boa parte dos médiuns da Umbanda se deixam levar por isso. E na verdade os nossos guias, eles não vão passar por nós as nossas provas, as nossas necessidades. Eles vão estar do nosso lado, nos apoiando, nos intuindo, né, nos sustentando para que a gente possa passar pelas provas da melhor forma possível. Mas eles não vão abreviar o nosso caminho, eles não vão criar atalhos, eles não vão vivenciar as provas, nem tirar essas provas do nosso caminho. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, precisamos fazer as nossas escolhas, o que a gente vai vivenciar, resultado das nossas escolhas, e eles vão estar do nosso lado, nos acompanhando nos bons e nos maus momentos, tentando nos dirigir, aceitando ou não, nós aceitando ou não essa orientação, eles vão estar sempre ao nosso lado tentando. Né? 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Aí, desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Aqui ele dá essa ideia desse espírito que está sempre nos acompanhando em vários momentos da nossa existência. Isso aqui poderia caracterizar que ele é um espírito familiar. Aqui nessa questão ele não deixa clara desse espírito também estar encarnado conosco, né? Ele não fala aqui em nenhum momento que esse espírito esteve ou poderia estar encarnado conosco. Ele fala que ele nos acompanha em diversos estágios da nossa evolução.
É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito protetor? O Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o Espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. 494. O Espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. 496. O espírito que abandona seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? E aí a resposta: os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumai então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. É aquela história do pastor, que ele pode alimentar a ovelha ou pode alimentar o lobo, né? A escolha é dele, né? Se ele quer assistência do guia, ele tem que estreitar seu relacionamento com o guia. Mas se ele se apraz com as coisas boas que os outros espíritos vão lhe trazer, então não resta ao guia ficar esperando, né, que o filho amadureça, vivenciando seus próprios erros. Pode acontecer... me perdi, peraí. Não é porque não possa... os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliado. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não, é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. O espírito protetor estar constantemente com seu protegido, não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Pergunta 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante de seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Porque é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e porque, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo.
Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada advertindo do perigo. Como a gente estava falando na vez passada, o desenvolvimento mediúnico, ele não pode andar separado do nosso desenvolvimento pessoal. Porque a função da nossa mediunidade é justamente nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Então, no momento que eu vou me dedicar a um trabalho mediúnico, eu tenho que ter em mente que esse trabalho ele vai me favorecer, não fazendo milagres mágicos, magias ou coisas fantásticas, mas me dando condição de equilíbrio, de aprendizado, de instrução, de intuição, né, de suporte energético, para que eu tenha a força de empreender as mudanças que eu preciso fazer em mim. Né? Então, o desenvolvimento mediúnico, ele anda paralelo com o nosso desenvolvimento como ser humano. É besteira tentar separar as duas coisas. Quando ele fala aqui que os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, eles vão tentar de toda forma nos inspirar, trazer bons pensamentos, nos colocar em situações em que a gente tenha a possibilidade de adquirir algum conhecimento que nos recoloque no caminho. Mas diante da nossa teimosia, diante das nossas escolhas, diante daquilo que nós achamos que é melhor para nós, né, eles vão continuar nos acompanhando, nos tutelando, nos ajudando, esperando que a gente retome esse caminho. Muitas vezes ele não vai ficar ocioso, porque não existe ociosidade na vida dos espíritos, principalmente nos espíritos mais elevados. Eles estão sempre ocupando o seu tempo com alguma atividade positiva, alguma atividade de assistência, alguma atividade de beneficência, de caridade, enfim. Eles estão sempre se envolvendo com alguma atividade. Mas eles estão intimamente ligados, então, aonde eles estiverem trabalhando, qualquer necessidade nossa, qualquer pensamento nosso, qualquer sentimento nosso, vai lá ligá-los e trazê-los, né, para junto de nós. E eles vêm na velocidade acima da velocidade da luz, vêm na velocidade do pensamento, ou até maior que a velocidade do pensamento. Então, no momento que nós tenhamos a necessidade, eles estarão ao nosso lado. Apesar de não estarem aqui sentado, ocioso, né? Ele está fazendo alguma coisa de útil em algum lugar. No momento de necessidade minha, ele vai se apresentar, né? Ou da onde ele estiver, ele vai dar a inspiração que a gente precisa, vai dar a intuição que a gente precisa. O espírito protetor consegue trazer ao bom caminho o seu protegido. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si, constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Quando ele fala que para seu progresso, porque entenda-se que o espírito, nosso protetor, não é um espírito perfeito, é um espírito ainda em rota de aprendizado, muito melhor do que nós, mas ainda com muito por aprender. Então, tudo o que ele faz, da mesma forma, tudo que nós fazemos conta,
positivo ou negativamente, de acordo com a ordem das energias que nós movimentamos com aquilo e com os resultados que são conseguidos com aquilo, da mesma forma, esses espíritos, nossos protetores, eles também vão se elevando, vão recebendo, vão se felicitando, né, com o sucesso do empreendimento deles e são beneficiados pelas boas energias, pelas boas consequências, né, da mesma forma que nós. Então, sempre que ele consegue cumprir a missão que ele abraçou, que ele escolheu, ele vai estar sempre recebendo em retorno disso aquelas energias como consequência, né? É a colheita do plantio. Aí Kardec pergunta: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Ou seja, ele recebe as benesses porque fez um bom trabalho. E se ele não conseguiu fazer um bom trabalho, ele também vai receber a conta do prejuízo? E aí os espíritos esclarecem: não, porque fez o que de si dependia. O que isso quer dizer? Os espíritos que são guias, protetores, anjos da guarda, que são espíritos mais elevados, eles têm um compromisso, eles estão cientes do seu compromisso, eles vão dar todo o seu esforço, tudo de si para alcançar aquilo, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, se foi mal sucedido aquele empreendimento, não foi por culpa do espírito protetor, foi por culpa do tutelado, do seu protegido, que não correspondeu da forma que deveria. Então, o espírito ele não é penalizado por conta disso, porque ele fez tudo o que ele poderia fazer. Ele fez tudo de melhor para que aquilo acontecesse da melhor forma. Se não o conseguiu, é porque o seu tutelado não permitiu que a coisa evoluísse da forma que deveria. Como poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo de guarda? E aí os espíritos respondem: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? E aí Kardec pergunta: como então o podemos invocar se não conhecemos? E os espíritos esclarecem: dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que, com esse nome, lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Kardec pergunta: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? E os espíritos esclarecem: não. Muitas vezes os que dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e, amando deles, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que o outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome? Então a questão do nome para um espírito elevado, para um anjo guardião ou para um guia nosso espiritual, é secundário. Porque, por exemplo, o pai Jerônimo, que se apresenta como um preto velho, em outras encarnações, ele teve outras personalidades, outros nomes. Provavelmente em outras encarnações ele não foi preto velho. Não sei se ele teve alguma encarnação efetivamente como preto velho, mas ele escolheu esse nome de Jerônimo, talvez porque ele percebeu que seria mais facilmente acolhido por mim. Então, quando ele faz essa escolha do nome, ele não faz porque ele quer usar aquele nome. Ele faz
para usar esse nome como uma forma de vínculo com o seu protegido. Então, ele vai buscar um nome, uma aparência que tenha a ver com a expectativa daquele seu protegido, e que tenha a ver com a missão e com o que ele precisa experimentar no uso da sua mediunidade. Tá? Apesar do kardecismo ele não entender a coisa do guia espiritual da mesma forma como nós, dá para a gente fazer essa analogia, né, do comportamento do espírito, porque os espíritos são espíritos independentes da religião, da seita, do lugar onde eles estão se manifestando. Na vida espírita reconheceremos o nosso protetor, de certo, pois não raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Pode contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? E eles respondem, pode, mas a proteção pressupõe certo grau de evolução e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Pergunta 508. Os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? E aí eles respondem, todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com a do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Eu já falei isso aqui para vocês, mas, por exemplo, né, uma vez eu falei que o mal ele é limitado, mas o bem é ilimitado. Porque o espírito bom, nosso guia, nosso protetor, nosso anjo da guarda, quando ele percebe que a nossa necessidade é maior que a capacidade dele de dar conta, ele vai a uma esfera superior buscar o auxílio. Ele está sempre sendo tutelado, instruído, acompanhado por um espírito mais evoluído que ele. E se nesse nível ainda não for suficiente, acima existirá outro, e acima outro, e outro, e outro, até chegarmos lá no alto a Deus. Então o bem é sempre ilimitado, porque havendo necessidade, nosso pedido aqui, o recurso que nós precisamos será buscado cada vez numa esfera mais alta. O que difere dos espíritos inferiores, dos espíritos maus, porque por serem maus, são espíritos que não são merecedores de confiança. Então, se um espírito mau, ele quer te fazer mal e não está achando possibilidade por não ter conhecimento ou não ter as ferramentas necessárias para isso, se ele for buscar um outro espírito pior do que ele, né, que tenha mais recursos, grandes chances dele se tornar escravo daquele espírito mais forte. Então, o mal acaba sendo limitado nele mesmo, pela impossibilidade deles serem
vamos dizer assim, parceiros deles completarem o trabalho, deles se juntarem em favor do objeto, do objetivo que eles querem alcançar. Normalmente um vai acabar em algum momento puxando o tapete do outro, né? Eles podem até por algum tempo, né, quando estão em processo obsessivo, por exemplo, se juntarem a um grupo de obsessores para tentarem mais facilmente atingir aquela pessoa. Mas uma vez alcançado o objetivo, né, quem vai mandar ali naquele grupo vai ser o que for mais forte. Os outros vão acabar sendo dominados, né, de alguma forma por eles, ou tendo seus prejuízos nesse relacionamento. Bom, teria mais algumas perguntas aqui, mas as principais são essas. O nosso guia espiritual, então, como eu disse, eu entendo que é um guia que escolheu estar do nosso lado, um guia familiar, que evoluiu e vem nos ajudar. Na casa, a história do próprio mestre ali, que o Moore fala isso, né? O motivo da casa existir é a necessidade que ainda havia do mestre resgatar alguns espíritos que conviveram com ele em etapas passadas e que ainda estão aqui encarnados e que ele então precisaria estar ajudando esses espíritos. Obviamente que a coisa, né, não se limita a um objetivo tão pequeno somente, né? Uma casa como essa não é aberta só para, vamos dizer assim, me perdoe o mestre, um capricho, né? Uma necessidade tão localizada. É também essa necessidade, mas obviamente que existe todo aí um contexto do trabalho da caridade e assistência aos que estão encarnados e que vierem buscar a casa. Então a coisa ela se amplia, ela é muito mais ampla, senão não existiria há 70 anos, como existe. Praticamente 70 anos. Das explicações acima, são considerações de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. E essa é a missão do nosso guia de frente. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, né? Dentro da Umbanda, os guias de frente são caboclos e pretos velhos. Em outras linhas, muitas vezes você vai achar outras entidades assumindo essa função. Mas, dentro da Umbanda, ou é o caboclo, ou é o preto velho. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõe. Muito restrito que ele coloca aqui, porque o preto velho e o caboclo, ou se nós olharmos pelo lado do kardecismo, você pega um espírito como aquele que escreveu o Violeta na Janela e outros livros, são guias espirituais. O próprio André Luiz, né? São guias espirituais que já conseguiram alguma elevação. Mas a própria história do André Luiz, né, desde o desencarne, os 8 anos no umbral, o momento que ele chega no nosso lar, até ele começar a desenvolver a compreensão, até ele poder ser considerado, vamos dizer, um protetor, né? Ainda há ali um caminho para ser percorrido. Através do estudo, através da evolução que ele vai tendo, né?
obviamente que ele vai conseguir chegar lá. Ele já, com certeza, muito melhor e já compreende muito mais do que qualquer um de nós. Mas ainda tem um longo caminho de aprendizado pela frente. Então, quando ele coloca essa restrição aqui, é justamente por conta disso. Porque são melhores do que nós, mas ainda longe da perfeição. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Aí seriam aqueles mais próximos ainda, que não tiveram ainda essa possibilidade de evolução. Um parente nosso que desencarna e que continua ali próximo a nós, tentando nos ajudar muitas vezes. Já melhores do que nós, mas ainda não tão diferentes de nós. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Talvez aqui nessa categoria a gente pudesse incluir ali, talvez, alguns exus, alguns malandros, alguns espíritos dessa ordem, porque são espíritos que vão se ocupar com as particularidades da vida íntima, né, mas só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, que seriam o preto velho ou o caboclo. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinária, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Os espíritos simpáticos são aqueles que não são familiares, eles vêm por afinidade de energia, vêm e vão. Talvez aí pudesse entrar os nossos outros guias, que muitas vezes quando você está numa casa, se apresenta um guia, quando você sai dessa casa vai para outra, aquele guia não te acompanha, e lá outro guia vai surgir. Então, esses seriam talvez os simpáticos. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade de sua ação está em relação direta com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Ok. A gente já está avançando no horário, mas vamos falar um pouquinho aqui só do Leal de Souza, porque existe aqui uma questão que ele coloca que eu acho interessante. No capítulo 15 do livro, ele fala da linha branca de Umbanda e Demanda. A organização das linhas no espaço corresponde a determinadas zonas da Terra por largos ciclos de tempo. Atendem-se ao constituí-las as vibrações de cultura moral e intelectual, aproveitando-se as entidades mais afins com as populações dessas paragens. Por isso, o espiritismo de linha se reveste, nos diversos países, de aspectos e característicos regionais. Nas falanges da linha branca de Umbanda e Demanda já se identificaram índios de quase todas as tribos brasileiras, sendo que numerosos foram europeus em encarnações anteriores, pretos da África e da Bahia, portugueses e espanhóis, muitos ilhéus malaios, muitíssimos hindus. Pode-se, no terreiro de Umbanda, estudando-se as manifestações de caboclos e pretos, estabelecer as diferenças raciais, distinguir as tendências das mentalidades desses dois ramos da árvore humana, surpreender os costumes de seus povos e comparar as duas psicologias. O caboclo autêntico vindo da mata, através de um aprendizado no espaço para a tenda, tem um entusiasmo intolerante do cristão novo. É intransigente como um frade, atirando à face os nossos defeitos e até com as nossas atitudes se mete, ouvindo queixas dos que sofrem as agruras da vida. Respondem zangado que o espiritismo não é para ajudar ninguém na vida material e atribui aos nossos sofrimentos a erros e faltas que teremos de pagar. Mas, em 2 ou 3 anos de contato com as misérias amargas de nossa existência, suaviza a sua intransigência
e acaba ajudando materialmente aos irmãos encarnados, porque se condói de sua penúria e deseja vê-los contentes e felizes. O que isso quer dizer? É difícil para a gente imaginar um caboclo intransigente, né, que não queira ajudar materialmente a um filho de Umbanda. Esse livro foi escrito em 1935, se não me falha a memória. A Umbanda tinha 27 anos. Os espíritos que estavam se apresentando na Umbanda eram espíritos novos, vamos dizer, no serviço. Eram espíritos que traziam ainda a sua personalidade muito forte, né? Espíritos que vieram aprimorando, lapidando essa sua atitude, a sua compreensão, a sua missão do trabalho. Então, é como ele fala, é o novo cristão, né, que é colocado no trabalho e aí leva na ponta da faca aquela regra. É para ser assim, então é assim que vai ser. Né? Mas com o passar do tempo, ele fala 2 ou 3 anos no contato, ali lidando, ele deixa de ser tão intransigente. Né? Então, são experiências que quem estava lá nos primórdios da Umbanda vivenciou e relata. Para a gente não faz muito sentido isso. É interessante a gente entender que o caboclo e o preto velho que está ali com a gente são espíritos que já aprenderam muito, já evoluíram muito, mas ainda são espíritos que têm dentro a sua personalidade. E que essa personalidade ainda não é perfeita. Né? Já é muito melhor que a nossa, mas ainda não é perfeita. E quando a gente vê isso num caboclo ou num preto velho, como ele fala aqui dos pretos velhos também, o preto que gemeu no eito sob o bacalhau do feitor, esse não pode ver lágrima que não chore, e quase sempre sai a desbravar os caminhos dos necessitados antes que lhe peçam. O negro da África difere um pouco do da Bahia. Aquele, na sua bondade, auxilia quem pode, porém, às vezes, se irrita com os jactanciosos e com os ingratos. Mas o da Bahia, em casos semelhantes, enche-se de piedade, pensando nas dificuldades que os maus sentimentos vão levantar na estrada de quem os cultiva. Então, da mesma forma, né, dos pretos velhos africanos para os baianos, eles perceberam diferenças na forma de lidar com as pessoas. Hoje a gente não difere mais, a gente já não percebe mais essas diferenças, né? Por mais ingrato que um filho seja, o preto velho sempre vai dar o colo para ele, sempre vai dar o abraço, sempre vai dar o carinho. Muitas vezes vai ser rigoroso, porém sempre carinhoso, né? Ele não vai compactuar com o erro, mas vai, da forma mais delicada, da forma mais amorosa possível, tentar chamar a atenção e corrigir aquele filho. Então, da mesma maneira que os pretos velhos e caboclos, que são espíritos que a gente entende já são muito mais elevados do que nós, trazem consigo as suas personalidades, e essas personalidades ainda não são perfeitas, né? Esses espíritos familiares, de que Kardec fala que também são espíritos já melhores do que nós, espíritos de boa vontade, mas espíritos ainda também imperfeitos, porque trazem consigo ainda as suas dificuldades, trazem ainda consigo as suas personalidades, trazem consigo as suas imperfeições. Por que eu quis destacar isso? Porque dentro da Umbanda existe uma hierarquia. Os guias de frente, caboclo e preto velho. Subordinado a esses guias, seja qual for o guia de frente, os outros todos que forem trabalhar através daquele médium, todos eles vão estar subordinados àquele guia de frente, preto velho e caboclo. Então, o malandro, o Exu Mirim, o cigano, todos os outros, né, principalmente esses de esquerda, que são espíritos ainda mais ligados à Terra, mais próximos à Terra, espíritos ainda com suas personalidades muito vivas, espíritos ainda com suas imperfeições, dentro da Umbanda já melhores do que nós, mas ainda espíritos, né, com suas imperfeições,
esses espíritos ainda estão mais sujeitos, né, do que um preto velho e do que um caboclo, a um comportamento que, vamos dizer assim, fuja da curva, né? Então você vai ver um Exu mais intolerante, um Exu mais bravo, um malandro mais, enfim, esquivo com determinadas filhos, né, não querendo ajudar a um ou outro, dependendo da situação, por uma escolha que eles estão fazendo diante daquela situação. Porém, todos eles irão responder ao preto velho ou ao caboclo, ao guia de frente, caso eles façam alguma coisa através do médium que vá prejudicar alguém, ou até que possa prejudicar o próprio médium. Todos eles precisam se reportar e serão chamados a atenção pelos seus guias de frente. Você pode ter um guia de frente e receber também, dar passagem para guias ainda mais elevados que o seu guia de frente, mas esses guias de frente, esses guias mais elevados, eles nunca vão sobrepor, ou nunca vão desmerecer, ou nunca vão interferir na decisão ou na palavra do guia de frente. Eles vão respeitar essa hierarquia, porque a responsabilidade é a do guia de frente. Tá? Então você pode receber Bezerra de Menezes, mas o Bezerra de Menezes vai saber respeitar essa hierarquia. Ele vai falar quando precisa falar, e se alguma coisa ele não concorde, ele não vai expor publicamente, ele vai lá no momento certo, no lugar certo, adequadamente entre eles, se resolver. Porque ele vai chegar não para dar bronca, não para humilhar ninguém, mas para ajudar aquele espírito a compreender, olha, aqui você errou, por isso poderia ter agido dessa forma e tal. E esse espírito, ele vai aceitar isso de bom grado, porque eles, diferente de nós, já tem a questão do orgulho e da vaidade muito mais bem controladas do que nós, né? Então, toda a intervenção que for feita será sempre de muito bom grado e muito bem recebida por esses espíritos, porque vai estar ajudando a eles a se adiantarem, né? Então, é muito importante, dentro da linha de Umbanda, que antes de se começar a trabalhar com linhas de esquerda, se tenha a presença mais firme do guia de frente. O ideal seria, o melhor dos mundos, só começar a desenvolver a esquerda depois que o guia de frente se apresentasse, que o guia de frente falasse, não sou eu o responsável, porque a partir dali tudo seguiria essa sequência. O que às vezes a gente vê em algumas situações são pessoas que começam a desenvolver sem ter o guia de frente já desenvolvido, e aí acabam se perdendo por conta de orientações erradas que esses guias, às vezes até bem intencionados, podem dar e acabar tirando o médium do caminho, da direção que deveria, que precisaria seguir. Ele aqui vai falar ainda sobre a linha de santo, que é a linha mais perto dos Exus e tal. Eu vou colocar esse texto lá no grupo, porque senão a gente vai avançar muito do horário. Eu vou colocar esse texto lá, vou colocar o vídeo lá, e sugiro aqueles que quiserem gastar um tempinho. Tem coisa aqui bastante interessante, façam reflexão, dúvidas, temos lá o nosso grupo do WhatsApp para colocá-los. Estarei à disposição para responder a todos, tá certo? Vamos aproveitar esses 20 minutinhos que a gente tem